Aula de número 14, reprodução de briófitas e pteridófitas. Bom, como vocês já sabem, né, nos últimos vídeos a gente está vindo aí falando sobre reprodução, tá? Até agora, né, até o vídeo passado, a gente falou sobre reprodução em animais, certo? Agora nós vamos falar da reprodução em outros seres vivos, que são as plantas, beleza? Então, esse vídeo aqui a gente vai começar a falar sobre reprodução em plantas. As plantas, elas são organismos pluricelulares, tá? O que é pluricelular? Tem mais de uma célula, certo? Então elas são organismos pluricelulares e que realizam fotossíntese, tá? O que é a fotossíntese? É a produção ali do próprio alimento, certo? Então as plantas, elas são autotróficas, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, tá? Então a fotossíntese, ela vai utilizar a energia do sol, vai utilizar água, vai utilizar nutrientes, tá? E vai produzir ali a glicose, tá? Que é o que vai dar energia para a planta poder existir e realizar as suas funções, tá? Então a planta, ela é um organismo pluricelular, tá? Que realiza fotossíntese, ou seja, ela produz o próprio alimento. Existem 4 grupos de plantas, tá? A gente divide as plantas em 4 grupos. Aqui nessa aula a gente vai falar dos 2 primeiros, que são as briófitas e as pteridófitas, tá? Então essa aula aqui é destinada a falar desses 2 primeiros grupos, briófitas e pteridófitas. Como exemplo de briófita, a gente vai usar o musgo, tá? Então já viram o musgo? É uma planta bem pequenininha que geralmente nasce em cima de rochas, tá? Em locais úmidos. Aquilo ali é um musgo, tá? Que é uma planta briófita, é do grupo das briófitas, tá? E no grupo das pteridófitas a gente vai usar como exemplo as samambaias, certo? Então todo mundo já viu uma samambaia na vida, tá? Então existem outras plantas briófitas e outras plantas pteridófitas, mas aqui a gente vai utilizar o musgo, né, como grande exemplo das briófitas e a samambaia como grande exemplo das pteridófitas, tá? Mas saibam que existem outras em ambos os grupos, mas a gente vai usar só um exemplo de cada para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, beleza? Então, briófitas, o exemplo é o musgo, tá? Pteridófitas, o exemplo é a samambaia. O grupo das briófitas foi o primeiro grupo de plantas que surgiu, tá, no ambiente terrestre. Foi o primeiro grupo de plantas que ocupou o ambiente terrestre, que colonizou o ambiente terrestre, tá? O grupo das briófitas, beleza? Só que como que surgiram as briófitas, né? De onde elas surgiram? Estudos mostram que as briófitas, elas evoluíram a partir das algas, tá? E aqui é importante a gente prestar atenção em uma coisa. Algas não são plantas, tá? As briófitas e as pteridófitas são plantas, as algas não são plantas, tá? Mas o que aconteceu? Há 500 milhões de anos existiam as algas, tá? Que dominavam ali o ambiente aquático, certo? E a partir das algas surgiram as briófitas, que foram as primeiras plantas e que ocuparam o ambiente terrestre, tá? Então, as briófitas, elas evoluíram a partir das algas, tá? Mas as algas não são plantas, as briófitas são plantas, beleza? Então guardem isso. Algas não são plantas, algas são algas, tá? As briófitas e as pteridófitas, musgo, samambaia, são plantas, beleza? Porém, né, as primeiras plantas, que são as briófitas, elas evoluíram a partir das algas, tá? E quando eu falo evolução, tá? O que é a evolução? A evolução é a mudança, tá? Ao longo do tempo. É o surgimento de novas características, tá? Ao longo do tempo. Isso aí que é a evolução. Então, quando eu falo que as briófitas, elas evoluíram a partir das algas, o que aconteceu? Há 500 milhões de anos, você tinha ali um grupo de algas, tá? E aí, nesse grupo, apareceu uma mutação genética, tá? Uma mudança no código genético, e aí, devido a essa mudança do código genético, surgiram plantas diferentes, que são as briófitas, tá? Então, você tinha esse grupo de algas, tá? Há 500 milhões de anos, beleza? E aí, uma mudança no código genético delas, uma mutação, tá? Aconteceu uma mutação no código genético delas, e aí, por causa dessa mutação, surgiram plantas com características diferentes, tá? Como essa planta que surgiu tem características diferentes, essa planta formou aí um novo grupo, tá? Então você tinha as algas, aí num grupo de algas surgiu uma modificação no material genético, tá? E aí devido a essa modificação surgiram as
briófitas, tá? Então, enquanto as algas elas ocupam o ambiente aquático, as briófitas elas já tinham possibilidade de ocupar o ambiente terrestre, tá? Então, as briófitas foram as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre. Qual que é a característica nova que surgiu que permitiu as briófitas ocuparem o ambiente terrestre? A característica nova que surgiu foi um tecido epidérmico, tá? Um tecido exterior, tá? Na briófita, certo? Esse tecido epidérmico, quando eu falo tecido epidérmico, é tecido exterior, tá? Esse tecido exterior ele é mais resistente, então impede que a planta perca água. Se ela perde menos água, ela consegue ficar no ambiente terrestre, tá? As algas, elas já não conseguem ocupar o ambiente terrestre. Por quê? Porque elas não têm esse tecido epitelial mais resistente, tá? As algas não têm. Só que devido à modificação genética, surgiu um novo grupo de plantas que tem esse tecido resistente, tá? Então, e esse grupo de plantas que tem o tecido resistente são as briófitas. Assim, as briófitas elas puderam ocupar o ambiente terrestre, puderam colonizar o ambiente terrestre, tá? Então, a característica, a novidade, a adaptação que surgiu nas briófitas foi esse tecido aí mais resistente, tá? Que impedia que ela perdesse água, tá? Assim, se ela não perde água, ela consegue existir fora da água, ela consegue existir no ambiente terrestre, beleza? Então guarda isso. Primeiro existiam as algas, tá? E a partir das algas evoluíram as briófitas, beleza? As algas não são plantas e ocupam o ambiente aquático. As briófitas são plantas, tá? E são as primeiras a ocupar o ambiente terrestre, certo? Beleza. Aí a gente tem as briófitas ocupando o ambiente terrestre. Só que a evolução continuou acontecendo, tá? E aí, depois de milhões de anos, porque a evolução ela demora milhões de anos para acontecer, não é assim de uma hora para outra, de um mês para o outro, é anos, milhões de anos mesmo, demora muito, tá? Então, depois de milhões de anos surgiram as pteridófitas, tá? As pteridófitas, elas evoluíram a partir das briófitas, beleza? Então, aquela mesma história, tá? Você tinha ali um grupo de briófitas, certo? Aconteceu ali uma mutação no material genético dessas briófitas e aí, devido a essa mutação, surgiram plantas diferentes. E essas plantas diferentes são quem? São as pteridófitas, tá? Então as pteridófitas, elas evoluíram a partir das briófitas, beleza? E qual que é a característica nova? Qual que é a novidade? Qual que é a adaptação, tá? Que as pteridófitas elas trazem? As pteridófitas, o que elas têm de diferente, né? A característica nova delas são vasos condutores, beleza? Então as pteridófitas elas vão ter vasos condutores que vão levar ali água e nutrientes para toda a planta, tá? Para caule, da raiz, para as folhas das folhas, para o restante da planta. Então ela tem vasos condutores por toda a planta, tá? Então essa é a característica nova que surgiu com as pteridófitas. Então você tinha ali as briófitas, um grupo de briófitas sofreu uma modificação genética, tá? Aí, devido a essa modificação genética, surgiu um novo tipo de planta, tá? Que é as pteridófitas. E qual que é, o que diferencia, qual que é a característica nova que surgiu que diferenciou esse novo grupo? A característica nova são os vasos condutores, tá? Surgimento de vasos condutores. Então, as briófitas não tinham vasos condutores, as pteridófitas passam a ter vasos condutores, tá? Então, ó, recapitulando. Inicialmente, a gente tinha ali as algas, que não são plantas, tá? A partir das algas, evoluíram as briófitas. O que as briófitas têm de novo, de novidade, de adaptação? Elas têm um tecido epidérmico mais resistente, tá? Que é o tecido externo da planta. O tecido epidérmico é mais resistente. Aí, a partir das briófitas, evoluíram as pteridófitas, tá? O que as pteridófitas têm de novo? Qual que é a novidade? Qual que é a adaptação das pteridófitas? Os vasos condutores, tá? Então, primeiro eu tinha as algas, das algas evoluíram as briófitas, das briófitas evoluíram as pteridófitas. Então, ó, a novidade que veio com as briófitas é o tecido epidérmico mais resistente e a novidade que veio com as pteridófitas é os vasos condutores, tá? Vocês têm aí agora na tela esse cladograma que ele está representando, tá? O cladograma ele vai representar a história evolutiva dos seres vivos, tá? Então, aqui a gente está representando a história evolutiva das plantas, tá? Então, você tinha lá inicialmente, há 500 milhões de anos, você tinha as algas, tá? A partir das algas, então, evoluíram as briófitas, surgiram as
briófitas, tá? Então lembra que evolução são modificações que acontecem ao longo do tempo. Então qual foi a modificação, né? Qual que foi a adaptação, a característica nova? O surgimento ali do tecido epidérmico, tá? Então as briófitas elas têm um tecido epidérmico que as algas não têm, as briófitas passam a ter, tá? Então vocês percebem aí de vermelho, ó, que está marcado, tecido epidérmico ali embaixo, tá? Ou seja, surge o tecido epidérmico ali a partir das briófitas. Percebam que, ó, antes da marcação do tecido, tá? Então tudo que vem antes da marcação, dessa primeira marcação vermelha aí dos tecidos, tudo que vem antes não tem tecido epidérmico, tá? Agora tudo que vem depois é porque tem tecido epidérmico, beleza? Então ali, ó, surgiu primeiro no grupo das briófitas, tá? Então das briófitas para frente todo mundo vai ter esse tecido epidérmico mais resistente, tá? Beleza. Das briófitas quem que evoluiu? Evoluíram as pteridófitas, tá? Que são esse novo grupo de plantas, beleza? Então eu tive uma modificação no material genético das briófitas, tá? De um grupo de briófitas, e aí devido a essa modificação surgiu aí um novo grupo de plantas, tá? Esse novo grupo de plantas, que eu chamo de pteridófitas, qual que é a novidade? Qual que é a adaptação que esse grupo tem? São os vasos condutores, tá? Então, ó, você percebe que aí está marcado de novo, ali embaixo, de vermelho, ó, os vasos condutores. Então, é a novidade. Então, ó, quem está para trás não tem vasos condutores. Então, briófitas e algas não tem vasos condutores, tá? Só quem está depois dessa marcação é que tem vasos condutores. Então, as pteridófitas e as que vêm depois, tá? Todas elas vão ter vasos condutores, beleza? Então, guarda isso. A característica, a novidade, tá? Que as briófitas trouxeram foi o tecido epidérmico mais resistente, tá? Que impedia a perda de água, assim essas plantas conseguiam existir no ambiente terrestre, tá? E a novidade que as pteridófitas trouxeram foram os vasos condutores, tá? Então os vasos condutores levam nutrientes e água para toda a planta, tá? Coisa que as briófitas não tinham. As pteridófitas têm vasos condutores. Uma observação é que, ó, a partir das algas surgiram as briófitas, a partir das briófitas surgiram as pteridófitas, tá? Então, primeiro existiram as algas, depois surgiram as briófitas, depois surgiram as pteridófitas. Mas elas continuam existindo até hoje, tá? Todos os três grupos continuam existindo. Elas surgiram em tempos diferentes, uma depois da outra, tá? Mas elas continuam existindo até os dias atuais, beleza? Algumas espécies podem ter entrado em extinção, mas o grupo ainda existe, tá? Beleza, agora a gente vai falar de características básicas das briófitas e das pteridófitas, beleza? A gente já viu a história evolutiva delas, agora a gente vai ver as características básicas, como que elas são, tá? Vamos começar então pelas briófitas, beleza? As briófitas, ela tem essa característica que é esse tecido epidérmico mais resistente, tá? Que impede a perda de água, tá? Então se ela perde menos água, se ela conserva mais água, ela consegue existir fora da água, ela consegue existir em ambiente terrestre, tá? Então, uma característica é esse tecido epidérmico aí mais resistente. Outra característica das briófitas é que elas não têm folha, elas não têm caule e não têm raiz, tá? A gente fala que a folha, o caule e a raiz das briófitas são falsos, não são verdadeiros, tá? Então, ela tem folha, caule e raiz não verdadeiros, tá? E a briófita, ela é pequenininha, ela não consegue alcançar grandes tamanhos, ela geralmente é muito pequenininha. Então a briófita ela vai ter esse tecido epidérmico mais resistente, tá? Ela vai ter folha, caule e raiz não verdadeiros, beleza? E ela vai ter pequeno porte, ela vai ser sempre pequenininha, ela não vai ter grandes tamanhos, tá? Você não vai encontrar uma briófita grande, você vai encontrar ela pequena, beleza? Então pensa no musgo, o musgo ele é piquititico, tá? Então as briófitas elas são pequenininhas. Agora as pteridófitas, quais são características das pteridófitas? A gente falou que a característica nova, a novidade dela é os vasos condutores, tá? Então, como ela possui vasos condutores que levam água e nutrientes para toda a planta, eu falo que as pteridófitas são plantas vasculares. Por quê? Porque elas têm vasos condutores, tá? As briófitas não têm vasos condutores, tá? As briófitas são avasculares, tá? Agora, as pteridófitas, elas têm vasos condutores, tá?
Então as pteridófitas, elas têm vasos condutores. O caule, a raiz e as folhas das pteridófitas são verdadeiros, tá? Enquanto o caule, raiz e folha das briófitas eram falsos, tá? Não eram verdadeiros, o caule, raiz e folha das pteridófitas são sim verdadeiros, tá? Justamente por quê? Porque ela é vascularizada, porque ela tem vários vasos, tá? Então, pelo fato de ela ter vasos condutores, esse caule, esse raiz e essas folhas são sim verdadeiros, tá? E as pteridófitas, elas conseguem alcançar maior tamanho, tá? Por que elas conseguem alcançar maior tamanho? Justamente porque elas têm vasos condutores, tá? O fato de elas terem vasos condutores permite que toda a planta, todas as partes da planta recebam água, recebam nutrientes, tá? Por quê? Porque os vasos condutores levam para todas as partes da planta. Se ela não tivesse vasos condutores, ia demorar muito para os nutrientes chegarem até todos os pontos da planta. Então a planta ia morrer, tá? Então esse é o motivo pelo qual as briófitas são pequenininhas. Por quê? As briófitas, elas não têm vasos condutores, tá? Elas são pequenininhas porque assim é mais fácil de mandar água e nutrientes por toda a planta, tá? Por quê? Porque ela é piquititica, não tem os vasos condutores. Agora, as pteridófitas, elas têm vasos condutores, tá? Então é mais fácil, é mais eficiente mandar água e nutriente por toda a planta. Assim ela pode crescer. Ela cresce, ela tem um tamanho grande, mas ela tem os vasos condutores que fazem aí a distribuição de água e nutrientes mais rápido, tá? Agora, as briófitas, como elas não têm vasos condutores, elas não podem crescer muito, porque elas não vão dar conta de mandar água e nutriente para toda a planta. Por quê? Porque elas não têm vasos condutores. Então, elas sendo pequenininhas, é mais fácil de mandar água e nutriente para todas as partes da planta. Por quê? Porque ela é piquititica, então é mais rápido, é mais fácil. Agora, as pteridófitas, elas são maiores porque elas têm vasos condutores. Então, mesmo que elas sejam grandes, tá, os vasos condutores conseguem mandar ali água e nutrientes para todos os pontos da planta, tá? Então, toda a planta, ela recebe água e nutrientes e consegue ali sobreviver. Lembra isso? As pteridófitas, elas têm vasos condutores, tá? São plantas vasculares, elas têm caule, folha e raiz verdadeiros, tá? E elas alcançam grandes tamanhos, por quê? Porque elas têm vasos condutores, tá? Elas têm vasos condutores e esses vasos condutores eles dão conta de levar água e nutriente para toda a planta. Assim, ela consegue alcançar grandes tamanhos, consegue existir em grandes tamanhos. As briófitas, elas não têm vasos condutores, então não dá para ela ter grandes tamanhos, porque sem vasos condutores demora muito para a água e os nutrientes chegarem em todas as partes da planta. Aí a planta vai morrer, tá? Então por isso que é melhor a briófita ser pequenininha. Por quê? Porque ela não tem vasos condutores, ela sendo pequenininha é mais fácil mandar nutrientes e água para todas as partes da planta, porque é uma planta piquititica. Agora, plantas grandes precisam de vasos condutores. Então, ó, pteridófitas têm vasos condutores, briófitas não têm vasos condutores, tá? Então, os vasos condutores surgiram nas pteridófitas. Lembrando que um exemplo de briófitas são os musgos, tá? E um exemplo de pteridófitas são as samambaias.